Você que trouxe a palavra de Deus, abra lá em João capítulo 3. João capítulo 3. Título da nossa mensagem: batismo. Já que teremos um batismo domingo, vamos falar um pouco a respeito do batismo, para que sirva até de orientação, tirar algumas dúvidas, passar uma instrução, um ensinamento a respeito do batismo. Bem? Então vamos lá. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me creis. Como crereis se vos falar das celestiais? Amém? Muito bem. Então vamos falar um pouquinho de batismo nesta noite, e eu quero destacar alguns pontos importantes aqui a respeito do batismo. Uma mensagem rápida, curta, objetiva, mais instrutiva do que qualquer outra coisa. Tá? Tem como objetivo exatamente isso, te instruir a respeito do batismo. O primeiro ponto que eu quero abordar é que o batismo, ela é uma decisão pessoal. O batismo, ele nunca pode ser uma decisão tomada por a pessoa por constrangimento ou por pressão de alguém. Da mesma forma, ao contrário também. Você nunca pode se deixar levar por outras pessoas que às vezes tentam tirar do teu coração o teu desejo, o teu propósito de descer as águas do batismo. Por se tratar de uma decisão totalmente pessoal, é algo que você precisa decidir. É uma decisão que você tem que tomar. Em algum momento da tua vida, você precisa tomar essa decisão de entregar a tua vida definitivamente nas mãos de Jesus, para que você possa conhecer o que é o reino de Deus. Esse homem aqui da Bíblia, chamado Nicodemos, ele era um estudioso da palavra, ele era alguém importante, ele era um fariseu importante, ele tinha conhecimento humano, ele tinha das coisas de Deus, e ele reconhecia Jesus vindo da parte de Deus, porque ele mesmo declarou e disse assim: ninguém pode fazer o que tu fazes se não fosse de Deus. Então é lógico que você é de Deus. Quando ele fala isso para Jesus, ele está reconhecendo que Jesus é da parte de Deus. Jesus lança sobre ele este questionamento a respeito do batismo e diz para ele o seguinte: ninguém pode entrar ou conhecer o reino de Deus se não nascer de novo. É o segundo nascimento. E quando Jesus fala para Nicodemos a respeito do segundo nascimento, Nicodemos, ele é pego de surpresa, e ele não consegue entender do que Jesus está falando, porque até então, o conhecimento dele, os estudos que ele tinha feito, a forma como ele interpretava as coisas, fazia com que ele cresce que o homem só poderia nascer uma vez, que é o nascimento natural, quando a pessoa nasce de uma mulher. Então Nicodemos, ele não consegue entender isso. Então ele pergunta para Jesus: mas como é que isso é possível? Como é que alguém pode nascer de novo?
Porventura uma pessoa velha pode voltar para o ventre materno para poder nascer a segunda vez? Então Jesus disse para ele assim: importa nascer da água e do Espírito. E aqui nesse ponto, irmãos, é importante a gente entender qual é o simbolismo do batismo. Muitas pessoas acham que a prática do batismo é apenas uma prática de um ritual religioso. Quando na verdade, irmãos, entregar a vida para Jesus e se batizar não tem nada a ver com religião. Tem pessoas que dizem assim: não, eu não vou me batizar lá na igreja quadrangular porque eu não quero trocar de religião. Irmãos, não é troca de religião. Ter Jesus na vida não é troca de religião. Ter Jesus na vida é ter a própria salvação, é entender os planos de Deus, os propósitos de Deus e fazer parte do reino de Deus. O que adianta eu ficar apegado numa religião e não fazer parte do reino de Deus? Então o batismo não é uma troca de religião. O batismo é um cerimonial importante na vida de alguém que reconhece Jesus como Salvador. O batismo não é para o incrédulo. O batismo não é para aquela pessoa cheia de dúvida. O batismo não é para aquele que questiona os princípios bíblicos. O batismo é para aquele que crê que Jesus é Salvador e crê que a Bíblia é o manual do cristão. É para essas pessoas que é o batismo. Então o batismo, irmãos, ele tem uma importância simbólica muito grande na vida de uma pessoa. Aí muita gente acha que o batismo é apenas um ritual que pode ser praticado de qualquer maneira. Não, o batismo não é um ritual praticado de qualquer maneira. Ele é um ritual que tem que ser praticado dentro dos moldes bíblicos para ter a importância do qual ele diz respeito. E o que Jesus disse do batismo? Que é o segundo nascimento. Não o nascimento carnal e natural, mas o nascimento espiritual. Com esta frase, o que eu entendo? Que ninguém nasce espiritualmente se não passar pelo batismo. E qual tipo de batismo? Não é o batismo por aspersão, é o batismo por imersão, porque daí ele tem na sua totalidade a sua verdadeira importância. Então eu quero dar um exemplo assim bem rápido, para os irmãos poderem entender como é que funciona o batismo e qual a importância que ele tem, tá? Eu preciso de alguém que seja muito grande. Vem tu aqui, menino. Tu mesmo, pequenininho aí. Filho da cheinha. Vem cá, rapidinho. Só para vocês entenderem, vamos ficar aqui assim, que depois vem aqui. Para você entender qual a importância do batismo. Bem, quando uma pessoa vai passar pelo batismo, quem já assistiu, quem já participou, quem já se batizou, sabe. Como é que nós procedemos o batismo? É desta maneira aqui. A pessoa é levada para dentro da água. Isso, não vou deixar de cair, tá? A pessoa é levada para dentro da água, ela é deitada dentro da água. Por quê? Porque o batismo também significa sepultamento. Quando eu tomo a decisão de receber Jesus na minha vida, eu também estou decidindo a ter uma vida nova. E para ter uma vida nova, eu tenho que sepultar a velha criatura. Então quando a pessoa, ela se coloca totalmente nas mãos de quem vai batizar. O ministrante, no caso o pastor, leva a pessoa para dentro da água. É um ato de sepultamento. Você já foi num velório e deve ter visto lá o falecido lá assim dentro do caixão. Não é assim? Depois jogar debaixo da terra, sepultou aquela pessoa. Então o batismo é sepultamento. A gente sepulta a velha criatura e depois traz de volta. Tira de dentro da água. Esse tirar de dentro da água significa nascimento. Amém? Obrigado, querido. Vai lá. Já batizou ou não? Tu já se batizou ou não? Arthur, tu já se batizou? Domingo às 10h30 da manhã vai ter, tá? Não perde, vem. Decide hoje. Amém? É novo nascimento. Aí quem estava domingo passado no culto, deve ter ouvido o irmão José mencionar que
quando uma mãe grávida está a ponto de trazer o filho a este mundo, o grande sinal que o momento do nascimento se aproxima é o rompimento da bolsa d'água. Quando a mulher está grávida, prestes a dar a luz e rompe a bolsa d'água, quando aquela água desce, quem está próximo ou a própria mãe diz assim: vai nascer a criança. Quando nós tiramos a pessoa de dentro da água, o que aconteceu? Ela nasceu como filho de Deus. Até então, todo mundo é criatura de Deus. Mas a partir do momento que eu sepulto a velha criatura, eu estou nascendo como filho de Deus. É o que Jesus disse para Nicodemos. Aí Nicodemos disse assim: mas como que eu vou nascer de novo? Jesus disse: nascer da água e do Espírito. E Jesus disse assim: por quê? Porque quem nasceu da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito é Espírito. E Jesus disse assim, o vento sopra onde quer, ninguém vê e nem ninguém sabe de onde ele vem. Assim é o que é nascido do Espírito. Você pergunta para um crente que se batizou, se ele sabe aonde que é a morada eterna dele. Ele vai dizer: eu sei onde que é. Aí você pergunta para ele assim: então me mostra como é que é, me explica como é que é o céu. Várias pessoas vêm me procurar para me indagar a respeito disso. Eu digo assim: eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Aonde está isso, irmãos? Está aqui na nossa mente como ensinamento teológico? Não. Está dentro do nosso espírito, como parte do nosso espírito, porque todo aquele que é nascido do Espírito é também Espírito. Então a gente sabe de onde a gente veio, a gente tem convicção, a gente tem certeza. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim: pastor, o senhor tem certeza da salvação? Mas é claro que eu tenho certeza da salvação. Se eu morrer hoje, para onde que eu vou? Eu sei para onde eu vou. A pessoa me explica como é que é. Não, eu não conheço, assim com os meus olhos carnais eu não conheço o lugar, mas eu sei que existe um lugar preparado aonde eu vou morar. Amém? Nicodemos ficou cheio de questionamento. Jesus disse assim para ele: se eu estou te falando de coisas naturais e você não crê, coisas visíveis que você pode fazer e você não crê, como é que eu vou falar das celestiais? Que não tem como enxergar com os olhos naturais? Se você não consegue crer, irmão, se a tua capacidade não é suficiente para você crer na Bíblia, como é que você vai crer em coisas espirituais e celestiais? Você acha que Deus vai revelar isso para você? Não vai. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. É uma decisão que você tem que tomar se você quer fazer parte do reino de Deus. Essa foi as últimas frases de Jesus para ele. Ninguém entra no reino de Deus se não passar pelo batismo. Aliás, ele disse assim: ninguém pode ver o reino de Deus. É isso que muda na vida de uma pessoa, irmão, quando ela entrega a vida para Jesus. Ela nasce como filho de Deus, aí depois ela vai crescendo como filho de Deus. Ela vai crescendo, ela vai crescendo espiritualmente, e aquilo cada vez mais fica forte na vida dela. Você pode ver que alguém que entrega a vida para Jesus no batismo, nenhuma outra religião me convence. Pode ter vindo da religião A, da religião B, da religião C, pode ter acreditado um monte de mentira, mas depois que entrega a vida para Jesus e passa pelo batismo, a pessoa pode até ficar um pouco afastada do caminho, mas ela não volta para a antiga religião. Por quê? Porque depois que a pessoa ela conhece o que é o reino de Deus, depois que ela tem esse contato com o reino de Deus, ela sabe que não existe outra salvação a não ser em Cristo Jesus. Amém? Muitas dúvidas com relação ao batismo, e uma delas é a seguinte: eu não sei se é por ensinamento errado, acredito que sim, por alguns exageros que às vezes algumas igrejas acabam cometendo,
E às vezes até por próprio desconhecimento da própria pessoa, e a própria pessoa ela se convence a si própria de algumas coisas erradas. Eu já ouvi aqui pessoas dizendo assim: pastor, eu não me batizo porque eu tenho muita coisa para mudar na minha vida. Então, meu irmão, ninguém pode batizar. É um pensamento errado. Tem coisas na nossa vida que com um pouquinho de esforço nosso a gente consegue mudar. Tem outras que mesmo que empenhamos todo o nosso esforço, não vamos conseguir mudar. Por quê? Porque é de cunho espiritual. Enquanto eu não fizer parte do reino de Deus, eu não as vencerei. Agora, a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, Jesus entra dentro de mim, aí eu começo a vencer. Aí, claro, depende do esforço da pessoa, né? Como o irmão José perguntou domingo passado, tem que ter um pouquinho de esforço, dedicação na mudança. Só que com Jesus a gente é muito mais fácil de vencer. Então, qual é o requisito para uma pessoa ser batizada? Tem igreja que não batiza se a pessoa não é casada, não batiza se a pessoa é divorciada, não batiza se a pessoa é isso, se a pessoa é aquilo, se a pessoa é aquele outro. O que nós acreditamos, irmãos? O que nós cremos e nós pregamos? O que a igreja do Evangelho Quadrangular prega? Só tem um requisito para a pessoa ser batizada. Só. Marcos capítulo 16, versículo 16, e eu encerro minha mensagem. Abra lá e acompanhe conosco a leitura. Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Diz assim, ó. Show aí? Vou dar um tempinho para todo mundo encontrar. Com esse texto aqui eu encerro a mensagem de hoje. Não te assusta, tá? É meio pesado esse versículo, mas não sou eu que inventei. Foi Jesus que disse. Diz assim, ó. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Só existe um requisito para uma pessoa estar apta a se batizar. Qual é, irmãos? Crer. É só isso. Porque quem não crê, irmão, sinceramente, se você não crê, é um banho só. Não vai resolver nada. Não vai mudar nada. Agora, quem crê, a Bíblia diz o quê? Quem crê e for batizado, será salvo. Eu não tenho como mudar. Tem gente que acha assim, não, pastor, o importante é eu crer em Deus. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que quem crê e for batizado, e quem crê, irmãos, tem uma caminhada cristã, tem uma caminhada de fé. Quem crê não consegue ter uma vida normal, sem expressar a sua fé, sem seguir a sua fé. Então a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Agora quem não crê, irmão, é bom que nem batize mesmo. Não crê. Não crê que Jesus é Salvador. Acredita nisso, naquilo, naquele outro? Não. Quem crê realmente que Jesus é o Salvador e se batizar, será salvo. É uma garantia, irmãos. É uma garantia que Deus está me dando. Então, para nós, o único requisito para a pessoa descer as águas do batismo é crer. Por isso que essa é a pergunta que normalmente nós fazemos antes do batismo. Você crê? Você recebe Jesus na tua vida como teu Salvador? É a pessoa que confirma que sim. Então, diante desta confirmação, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque nós cremos num Deus trino. Não cremos num Deus único, nós cremos num Deus trino. É o único Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Se você ainda não passou pelas águas do batismo, não faça isso por constrangimento. Não faça isso para agradar alguém da tua casa, da tua família. Faça isso porque você crê no Salvador. Faça porque você crê que se você cumprir com esse cerimonial, você terá o teu nome escrito no livro da vida. Faça isso porque você crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Faça isso porque você crê que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Faça isso porque você crê que Ele morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos oportunidade de salvação. Quando eu me batizei, irmãos, eu não tinha noção de nada disso. Eu comecei na igreja, né? Gostei, Deus começou a falar comigo, comecei a ser abençoado, vi a importância
vi que eu nunca tinha recebido Jesus na minha vida como Salvador. Eu fui criado dentro de uma igreja cristã, não evangélica, mas cristã. E eu vi que eu não conhecia Jesus como Salvador. Eu conhecia Jesus como um cara que morreu um dia numa cruz, mas nem fazia ideia direito por quê. Mas eu não tinha recebido Ele na minha vida, eu não tinha dito com as minhas palavras: Jesus, eu quero que você faça parte da minha vida. Então eu fiz isso um dia na igreja, eu recebi Ele como meu Salvador e a minha vida começou a mudar. Então quando anunciaram o batismo, eu pensei assim: eu tenho que confirmar a minha fé. Eu tenho que confirmar publicamente que eu reconheço esse Jesus como meu Salvador agora. E se eu preciso passar por esse ritual, desse banho, mergulhar nessa água, para mim fazer parte do reino de Deus, eu quero isso para mim. E eu fui, não tinha muito entendimento, mas eu fui. Dei meu nome, fui lá, participei do batismo. As pessoas me perguntam para mim: o que o senhor sentiu na água, na hora? Eu digo: olha, a única coisa que eu senti foi um gosto de barro. Que a água estava suja, era muita gente demais, era um lugar assim que era meio barroso. Aqui a água estava escura. A única coisa que eu senti foi gosto de barro. Mais nada. Só isso. Não senti nada diferente, irmãos. A diferença começou a partir daquele dia, quando eu comecei a crescer como filho de Deus. Comecei a crescer como filho de Deus. Tem gente que tem experiência, né? Tem gente que tem, é possível. O meu sogro, por exemplo, ele foi batizado no Espírito Santo enquanto descia as águas do batismo. Que lindo, né, irmãos? Que bonito, maravilhoso. Tem várias pessoas que já testemunharam, até que na igreja mesmo, pessoas testemunharam que sentiram coisas diferentes. Pode acontecer, pode. Cada um Deus trata de uma forma. Mas se não sentir nada, eu não senti nada, mas eu sabia que estava fazendo a coisa certa. E depois daquele dia, ainda mais, eu fiquei convicto que eu estava fazendo a coisa certa. Amém? Passei por lutas, rejeição da minha família. Quando eles souberam que eu tinha me batizado, eles me deixaram de lado 8 vezes. Mas como eu ministrei aqui no começo, o batismo é uma decisão pessoal. Não é pela nossa família, é por nós. É para garantir que quando partirmos desse mundo, nós possamos ir para a vida eterna. Se a gente faz para agradar um parente, eu não vou me batizar porque eu não quero deixar ninguém chateado comigo lá de casa. Eu vou contra aquilo que eu creio. Então, se você crê, a oportunidade está aí. Domingo que vem, às 10 da manhã, nós vamos ter batismo. Amém? Fique em pé, vamos orar pela tua família. Se você tem hoje membros da tua família aí perto de você, dê a mão para essa pessoa. Nós vamos orar. Nós vamos abençoar a tua casa, a tua família. Apresente a Deus se você está passando por alguma dificuldade, algum problema.